bem-vindos a bordo. Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Brazucas pelo Mundo, o primeiro e único podcast que conta as divertidas, emocionantes e inspiradoras histórias de brasileiros que com garra e determinação colocaram nas malas seus sonhos e partiram mundo afora para conquistar esses sonhos. E hoje o nosso episódio tem um tempero especial. Vamos conversar com uma brasileira do Rio de Janeiro e brazuca de Nova York, a Letícia Moreno Schwartz, que há 22 anos ela está morando fora, onde ela se casou, teve seus filhos, e foi lá também que ela desenvolveu e exerce até hoje a sua vocação, a sua paixão pela culinária. Não é isso, Letícia? Correto. Olá, tudo bem com você? Que prazer estar aqui. O prazer é todo nosso em te receber, Letícia. Mas então, conta pra gente um pouquinho dessa tua história aí. Fala sobre você, faz uma apresentação pessoal, por favor. Bom, de novo, muito obrigado. Realmente, eu fui para Nova York para estudar culinária. Eu nasci e cresci no Brasil, no Rio de Janeiro. Aqui eu me formei em economia, trabalhei em banco por um período curto, mas sempre soube que a culinária estava dentro de mim. Mas eu não sabia que a profissão de chefe era uma coisa oficial. Naquela época, 22 anos atrás, a gente não tinha essa profissão do jeito que ela é hoje. Então... Mas você desde sempre já tinha essa paixão, tinha curiosidade, pelo menos, para conhecer esse universo da culinária. Exato, desde pequena. E já em adolescente, eu já comecei a buscar cursos de culinária aqui no Rio de Janeiro, que não tinha muita coisa. E o que você achou nessa época? Você teve, como é que você deu continuidade a essa tua vontade para mergulhar no universo da cozinha? Bom, eu comecei a fazer cursos de culinária no Rio de Janeiro. Ainda aqui no Brasil. Ainda aqui no Brasil. Tinha essa Dona Grácia em Copacabana. E eu comecei a devorar livros de culinária. Devorar literalmente. Exatamente. Né? Tanto livros de culinária em português, como em inglês, que eu já tinha um pequeno inglês naquela época. Eu fazia curso de inglês, assim, depois da escola. Cursinho de inglês, Cursinho de inglês, depois da escola. Então você já falava inglês? Eu falava um inglês muito básico. Entendi. Né? Não era um inglês, assim, bem de turista. Mas era um inglês que, pelo menos, eu já conseguia acompanhar um livro de receita. E em que momento você teve a ideia ou teve vontade de ir morar num outro país? Como é que se deu isso? Teve uma vez que eu estava em Nova York como turista, e aí eu fui pesquisando e encontrei essa escola de culinária que hoje ela se chama International Culinary Center. Na época se chamava The French Culinary Institute, o Instituto de Culinária Francesa, vamos dizer assim. E fica em Nova York mesmo. Fica no coração de Nova York. E quando eu fui visitar, foi quando eu tive assim aquele estalo que aquilo é o que eu estava procurando a minha vida inteira. Olha só que bacana. Foi muito legal. Foi o momento que deu aquele clique, assim, você falou, isso que eu quero para mim. Exato. E aí você resolveu ir para lá, morar lá. Você estava a passeio e aí você resolveu ir morar lá. Exato. Aí depois, demorou mais ou menos um ano essa transição. Você foi se preparando para isso. Exatamente. E aí eu me mudei para lá e fui estudar culinária e patisserie nessa escola. Você já tinha esse objetivo, que bacana, né? Você já tem uma coisa que você quer fazer e você tem a oportunidade de fazer isso num outro país, começar uma vida nova fazendo aquilo que você queria fazer. E nesse momento, Letícia, quando você chegou nos Estados Unidos, quais foram as suas maiores dificuldades? Eu digo, em relação à língua, você falou que falava um pouquinho inglês e tal, mas em relação à comida, cultura, clima, as saudades, os hábitos, os comportamentos, essas diferenças todas que a gente sabe que existem entre Brasil e Estados Unidos. Sim, claro. Bom, no começo, a primeira dificuldade maior foi a língua, até porque meu inglês era muito básico e quando eu entrei dentro do mundo da culinária, eu tive que aprender o vocabulário
naquela indústria, né? Um vocabulário específico. Um vocabulário bem específico. Depois, o clima, na verdade, eu diria que é uma dificuldade que eu tenho até hoje. Eu tô lá há 22 anos, eu ainda não me acostumei com aquele clima. Não se habituou com a neve, com o frio nenhum. extremo, né? Não vou me acostumar nunca. E outras dificuldades foram aparecendo dentro da própria indústria da culinária, trabalhando no mundo de restaurantes. É um mundo muito difícil, é um mundo que é exaustante, e lá não é nem um pouco diferente. E você, eu acredito que há 22 anos atrás, diferentemente do que a gente tem hoje, o universo da culinária não era tão explorado na mídia e tudo isso, né? Era um mundo muito mais pertencente aos bastidores da cozinha de um restaurante, não é isso? Exato, com certeza. Hoje a coisa está muito mais propagada, não é isso? Exato. Eu acho que, na verdade, o que mudou tudo foi Food Network. Foi o canal de televisão que transformou comida, hoje em dia virou pop culture, né? Cozinha, cultura popular. Todo mundo fala de comida, em várias rodas de conversa, em vários ramos, né? Não é uma coisa só onde os chefes que conversam sobre comida. Existem os realities também, né? Que abordam esse tema. Também tá cheio por aí, exatamente. Né? Isso começou lá e aí se espalhou. E Letícia, o que dentro das tuas características, obviamente, o que te fez perseverar diante dos obstáculos que você encontrou quando você foi morar em Nova York? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de levar não. Talvez essa seja a minha maior virtude. Eu não tenho medo de não. Olha que ótimo. Isso às vezes uma pessoa leva uma vida inteira para aprender. Exato. Isso, e você já tem isso como característica. Exato, né? Porque o não de hoje é o sim de amanhã. Com certeza. Não é? Uma porta se fecha, a outra se abre. Então você sempre encarou qualquer obstáculo como um impulso para você ir para frente. Total, seria isso? total. Muito bem. Então fala um pouco mais assim. Eu já sei que você tem 1000 coisas para contar para a gente em relação à tua vida profissional. Fala um pouco sobre ela. Como é que é essa tua vida profissional nos Estados Unidos? Como é que ela foi acontecendo e como é que ela se dá? Estou curioso para saber. Bom, na verdade, assim, é uma jornada bem interessante. Eu mesma fico bem animada com as possibilidades do futuro, mas basicamente o que aconteceu foi, quando eu comecei a trabalhar em restaurante, outros chefes começaram a me pedir receitas brasileiras, já sabendo, bom, já que essa moça é do Brasil, me dá aí umas receitas brasileiras. E essa troca, eu percebi que não tinha. Eu não tinha receitas em inglês para dar, e eu percebi que não tinha livros de culinária sobre a comida brasileira no mercado. Receitas brasileiras, Não tinha nada. Tinha um livro que tinha sido escrito há 10 anos atrás. E nisso eu percebi que havia um vazio no mercado sobre livros de culinária. Mas ao mesmo tempo eu não sabia, eu não era autora, eu nunca tinha escrito nada além daquelas redações de colégio, exatamente. E então eu fiquei muito insegura para como é que eu posso querer escrever um livro, ainda mais na minha segunda língua, né? Mas nisso eu fui conversando com gente da indústria e as pessoas foram me dando palavras de encorajamento. Até que algumas pessoas falaram assim para mim: olha, você pode se gravar e você transcreve o que você falou. Com isso você já teria material para depois escrever, né? E aí depois disso eu resolvi que seria interessante fazer um curso de jornalismo. Aí eu voltei para a escola para estudar jornalismo. Olha que legal, então você já estava empenhada. Eu já estava empenhada. Com foco naquilo que você queria realmente fazer. Eu tinha que aprender a escrever. E nisso eu escrevi o meu primeiro livro. Olha. Que para minha surpresa, olha só, o lance todo foi com o primeiro livro, que em primeiro lugar foi um livro que ganhou um prêmio. Logo de primeiro, eu nunca tinha escrito nada na vida e ele foi lá e ganhou um prêmio. Como estreante você já foi premiada. Como estreante. E o grande barato foi que os meus livros, os meus 2 primeiros livros saíram na época que o Brasil estava bombando, 2010, 2011, 2012. E isso deu um impulso muito grande na minha carreira, porque tudo que eu mandava de pauta
se abria. Então, foi uma coisa que eu acho que foi muito importante, o timing foi muito bom. E de lá para cá vieram outros livros também, Letícia? De lá para cá vieram outros livros e outras oportunidades. Bacana. Né? Por exemplo, quando o Brasil fez as Olimpíadas, a NBC fez a cobertura. Foi 2016. 2016. Né? Nisso eu mandei uma pauta para eles e falei, olha, vamos trabalhar junto. Eu sou a sua representante aqui. Eu sou carioca, já sou autora de livros. Preencho todos os requisitos. Eu preencho todos os requisitos. Claro que não foi fácil. Eles chegaram e falaram para mim, quem é você? Quem é você? Entendeu? Claro que não. Mas eu insisti bastante e no final das contas eu vim com eles para as Olimpíadas e a gente fez uma cobertura e eu trabalhei como correspondente com eles. Que bacana. Então, quer dizer, a sua ousadia te fez abraçar desafios e ser bem-sucedida também aí. Eu acho que foi por aí, entendeu? Eu cheguei para eles e falei assim, vocês precisam de mim. E eles falaram, não precisamos mesmo. Precisa sim, senhor. Sabe? Que história bacana. Eu fui assim bem insistente com eles. E no que isso aconteceu, eu também fui chamada para ser comunicadora de uma campanha de vida saudável. Porque nisso eu já estava com 2 livros, não um. Porque o que aconteceu? Depois do primeiro livro, eu fiquei tão empolgada, mas tão empolgada com o prêmio, que eu resolvi escrever um segundo livro chamado Meu Rio de Janeiro. E mas ainda dentro do universo da culinária? Ainda dentro do universo da culinária. É um livro sobre as comidas e receitas do Livro de Janeiro. E esse livro eu organizei por bairros. Então eu fiz um jardim botânico, que bacana. E lagoa, e depois um com as melhores receitas do Leblon, as melhores receitas de Ipanema, melhores receitas de Tijuca, melhores receitas da parte serrana, de Búzios, de Paraty. Que bacana, muito legal. E Letícia, além dos livros, de tudo isso, a vivência da culinária, teve mais alguma coisa que você vivenciou profissionalmente nos Estados Unidos? Sim, depois dos livros, ou eu diria com os livros, eu fui chamada para ser comunicadora de uma campanha de vida saudável. Eu já estou com eles há 7 anos e ano passado, em 2019, a gente lançou um documentário chamado Um Toque de Açúcar. Em inglês a gente chama A Touch of Sugar. E justamente ele foi narrado por uma atriz oscarita, a Viola Davis. Viola Davis, sim, claro. Viola Davis, né? Claro. E, super famosa. Exato, e a gente ganhou vários prêmios com esse documentário. Que bacana. Então outros prêmios vieram. Mais prêmios, Nossa, com então certeza. você está com uma coleção de prêmios. Eu estou com uma aí, coleção de prêmios, eu tenho que agradecer a Deus, com certeza. Te parabenizo por isso e eu acredito que isso te encha de orgulho. Se seja Deus uma quiser. coisa que marca e compõe, né, de uma certa forma, e descreve a tua trajetória profissional. Bem bacana. Obrigada. A gente entende que as pessoas percebem o fato de irem morar em outro país, às vezes, como um problema. Você vai ter uma trajetória dura, você vai penar antes de você conseguir alguma coisa. Você está mostrando pra gente a tua trajetória de sucesso, que com certeza teve também seus obstáculos, como você já falou. Tem todo dia. Tem todo dia, né? A vida de todo mundo tem, na verdade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, como tudo tem prós e contras, quais seriam as vantagens e as desvantagens de imigrar, de ir morar no outro país? Com certeza. Eu acho que a desvantagem é de deixar a família aqui, né? É realmente uma dor no coração que a gente tem, que ainda mais quando os pais começam a ficar mais velhos, é uma preocupação. As vantagens também existem muitas. Eu acho que, assim, no meu caso, eu diria que as vantagens têm mais a ver com essa parte burocrática que o Brasil põe muitos obstáculos, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos... A burocracia aqui é bastante forte. A burocracia aqui é muito forte, os contatos. Para você, por exemplo, para você chegar ao presidente de uma empresa, vamos supor que você queira mandar uma proposta, tá? Para alguém. Para você chegar no presidente de uma empresa, você tem que passar por camadas e camadas de secretárias, de burocracia, de assistentes, que nos Estados Unidos você vai no LinkedIn, você descobre o nome do presidente, com quem você quer falar,
e você pega o e-mail dele e você manda direto. É um contato direto. Isso né? é uma grande vantagem, Isso realmente. é uma grande vantagem. E foi assim como você contou há pouco o episódio das Olimpíadas, também você deve ter usado exatamente desse recurso e dessa facilidade que você descreve agora como uma das vantagens. Né? Eu acredito que nesses 22 anos aí você deve ter passado algum perrengue, né, na tua vida lá em Nova York. Tem algum para contar pra gente, Letícia? Olha, o maior perrengue que eu passei foi quando eu quebrei o meu nariz. Eu estava trabalhando em restaurante, foi terrível. Eu estava trabalhando em restaurante, eu fui buscar uma panela que estava pendurada, sabe quando você pendura as panelas assim no teto? E no restaurante também se pendura a panela no teto. E no que eu fui buscar, a panela bateu aqui, assim. Ela caiu e bateu no meu nariz, assim, entre os olhos. Ai, meu Deus, foi o maior perrengue que eu passei. Nossa Senhora, foi terrível. Imagina a dor também, né? A dor, a burocracia de lidar com seguro, seguro-trabalho, quem é que vai pagar, como é que vai fazer. Olha, foi realmente assim um perrengue. Foi um trauma. Que hoje a gente ri dele. Graças a Deus. De tudo é isso, graças a Deus. E assim, Letícia, depois desses anos todos que você está morando fora, se você tivesse que dar uma dica, um conselho para quem está pensando em fazer as malas hoje, experimentar uma nova vida fora do Brasil, o que você acha que essa pessoa deve fazer e o que você acha que essa pessoa deve evitar? Eu acho que o principal é você tentar aprender a língua. Essencial, né? É essencial. Porque comunicação é a primeira coisa que você precisa, né? Sem dúvida. E hoje em dia você tem como autoaprender, né? Você tem como fazer cursos na internet, tem várias maneiras. Outra coisa que eu acho muito importante é ler os jornais daquele local. Então você já vai se familiarizando com a cultura e com o que acontece ali. E não precisa ser jornal, né? Quando eu digo jornal, pode ser online, revistas, as principais revistas, os websites. Mesmo, para você está indo, que tipo de vida se leva, que isso ajuda a entender melhor os hábitos e os comportamentos do outro país, né? E o que a pessoa deveria evitar, por exemplo? Eu diria que se você deixar de se preparar, é justamente o problema enorme. Então seria justamente o contrário. O contrário, né? Não preparação é o que você deve evitar. É o que você deve evitar, exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Eu pensei agora em a gente fazer um momento bem divertido, tipo um momento VaptVupt. Eu vou falar uma palavra e aí você diz pra mim a primeira coisa que vem na tua cabeça a partir do que eu falar. Pode ser? Pode ser. Então vamos fazer isso. Começando, doce ou salgado? Doce. Tá certo. Eu sou chocolatra. A vida é doce, né? Nossa, demais. Muito bem. Um orgulho? Meus filhos. Muito bem. Amizade? Mora dentro do coração e não interessa quanto tempo passa sem falar, tá sempre dentro. Amigos, sempre amigos, sempre né, Letícia? Melhor tempero? Sal, pimenta, alho, cebola, azeite. Não tem um só, não. É muito. A mistura, né? Mistura. Muito bem. O futuro? Eu deixo nas mãos de Deus. Eu queria saber o futuro, agora eu não quero mais saber do futuro. Eu não quero saber do futuro. Mal passado ou bem passado? Ao ponto. Exatamente. Também prefiro assim. Uma saudade? Saudade do Brasil. Muito bem, mas que bom que você tem sempre a oportunidade de matar a saudade de estar aqui com certeza. com a gente. Letícia, que tal agora a gente viajar no túnel do tempo? Topa? Vamos comigo? Vamos. Olha só, imagina que você pudesse voltar no tempo e de repente você desse de cara com você mesma naquele dia em que você decidiu viver fora do Brasil. O que você diria para você mesma ou o que você faria para mudar essa história se fosse preciso? Meu Deus, eu acho que o que eu diria para mim mesmo é que eu não tenho que controlar tudo e eu não tenho que botar tanta pressão em mim mesmo. E também botando pressão em mim, botando pressão nos outros. Fazer 1001 follow-ups, eu acho que eu deixaria mais suave, mais na mão deixa correr, sabe? Let it be. E você faria alguma coisa para mudar a história ou você faria exatamente do jeito que você fez? Eu faria exatamente do mesmo. Eu não me arrependo de nada. Que bom, é bom a gente olhar para trás e ter essa sensação, né, Letícia? Com certeza. E o que essa experiência, esses 22 anos, essa nova vida que você passou a ter, que hoje é a sua vida, o que essa experiência mudou em você? Como você era antes e como você
você é agora? Bom, quando eu chego aqui nos Estados Unidos, você vê, quando eu chego aqui no Rio, as pessoas me dizem que eu já tenho um acento até, né? Tem gente que pergunta, tem carioca que pergunta, a senhora é daqui, não é? Quer dizer, eu já sinto que, assim, eu já vivo com 2 países dentro de mim, né? Eu não me sinto totalmente americana, eu não me sinto totalmente brasileira, eu vivi metade da minha vida cá, metade da minha vida lá. Né? E hoje em dia você conseguir esse balanço de você ter o equilíbrio de 2 países dentro de você é difícil, porque tem vezes, especialmente com o Brasil, né? Tem tantas vezes que a gente fica meio que esse governo, o Brasil, a gente reclama tanto do Brasil, né? Que é difícil você manter esse equilíbrio, mas hoje em dia eu me sinto uma brasileira americana. Então antes você era apenas uma brasileira quando chegou lá, agora você tem essa mescla americana. Das Exato. 2 nações, das 2 culturas, inclusive, que fazem a Letícia Moreno Schwartz. E você sabe que, na verdade, eu me toquei disso quando a minha editora, no meu terceiro livro foi lançado agora, ele se chama Latin Superfoods, ou Super Comidas Latinas. E ela escreveu, Letícia Moreno Schwartz é uma brasileira americana. Quando eu li aquilo pela primeira vez, eu falei assim, o quê? Ela não me chamou de brasileira. Ela me chamou de brasileira americana. Ela te definiu, né? Ela te definiu. Eu vou aceitar essa definição, sabe? E aí eu também me incorporei, agora eu sou uma brasileira americana. Então você aceitou e adotou. Eu aceitei e adotei, exato. Muito bom, Letícia. E quais são hoje os seus projetos futuros, assim, a curto, a médio e a longo prazo? Olha, eu prefiro falar sobre o curto prazo, porque eu já comecei a me treinar que eu não posso planejar o futuro, que ele está nas mãos de Deus, mas a curto prazo eu tenho mais 10 livros dentro de mim para escrever. Ou 20. Super projetos, super ideias. Super projetos, né? E eu adoraria também fazer um programa de televisão sobre bem-estar, sobre cultura, sobre vida saudável, sobre alimentação. Que é onde você está mergulhada hoje, né? Isso seria aqui ou lá ou aqui e lá? Aqui e lá. No Brasil e nos Estados Unidos. Quem sabe, eu de novo, as mãos de Deus, não é? Muito bom. E, Letícia, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. E aí eu gostaria de te perguntar como é que as pessoas podem te achar? Quer deixar o teu contato? Claro, por favor, fica à vontade de se conectar comigo. O meu website é chefleticia.com. Eu também estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, através do meu website chefleticia.com. Você consegue encontrar as redes sociais. E que mais? Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo a gente, elas vão querer conhecer mais também sobre o teu trabalho, sobre a tua culinária, sobre os teus livros. E eu justamente tento dividir nas minhas redes sociais, no meu blog, eu tento sempre alimentar artigos, fotos, experiências, lugares para onde eu viajei, o que eu estou descobrindo, com quem que eu estou conversando. Eu divido, hoje em dia, a minha vida está inteira nas redes sociais. Bacana, então vamos todos visitar as suas redes sociais e conhecer mais ainda de você. Com que a gente certeza. Tem certeza que vai ser E eu quero conhecer de todo mundo que está escutando. Com certeza. E olha só, você teria assim uma mensagem, uma frase que serviu para te inspirar e poderia inspirar as outras pessoas também? Com certeza, eu tenho uma, sim. O tempo não é de graça, mas ele não tem preço. Você não pode possuí-lo, mas você pode usá-lo. Você não pode mantê-lo, mas você pode gastá-lo. Uma vez perdido, você jamais recupera. Essa é uma frase de um autor chamado Harvey Mackay. Original em inglês, né? Muito bem, adorei. Obrigado. Adorei a frase, muito legal. Olha, foi um super prazer bater esse papo com você. Prazer foi meu. Eu tenho que contar pro pessoal que a gente hoje, excepcionalmente, a Letícia tá no Brasil e o nosso papo foi ao vivo. Ao vivo. Então foi um prazer conhecê-la pessoalmente. A gente agradece de coração você participar do Brazucas pelo Mundo e te deseja mais sucesso ainda, que a tua
carreira alcance cada vez proporções maiores e que você tenha todo o sucesso do Deus mundo e quiser, seja para sempre muito todos feliz. nós. E olha, igualmente eu sinto que Brazucas pelo Mundo é um podcast que vai ajudar muita gente. Vocês têm meu apoio total. Eu estou super orgulhosa desse projeto que vocês estão levantando. E para vocês também eu desejo mesmo que a carreira de vocês só faça subir. Muito obrigado, Letícia. A gente agradece de coração. E daqui a gente já parte para outro lugar para entrevistar um outro Brazuca pelo Mundo. E a gente se vê nesse próximo episódio. Pessoal, até lá. Valeu!